Muito bem, alunos do oitavo ano, bem-vindo à nossa aula de ensino religioso. Sou o professor Ismael, aqui da Escola Profissional Dom Bosco, hoje, 28 de 4 de 2020, aula do oitavo ano. Muito bem, meus queridos alunos, espero que vocês estejam bem, você e sua família. Antes de dar sequência na aula, faça uma pausa aí, pause a nossa videoaula e se você não está em mãos, providencie aí caderno, lápis ou caneta para você fazer aí a cópia da nossa matéria. Então hoje nós vamos fazer uma revisão de fixação para que você anote no seu caderno a nossa matéria estudada, tá bom? Então, com o caderno na mão, fazendo as devidas anotações. Nós estamos estudando a hipótese sobre a criação do planeta Terra. Já estudamos duas, a hipótese indígena, a hipótese segundo a mitologia grega, e estamos agora vendo a hipótese bíblica, certo? Dentro da hipótese bíblica da aula passada, eu apresentei para vocês, a princípio, aí um histórico da Bíblia. Eu dizia para vocês que o primeiro material utilizado para montar o que nós hoje chamamos de Bíblia foi o papiro. Era uma planta que tinha à beira do rio Nilo, e essa planta serviu então para os primeiros escritos bíblicos. Depois nós tivemos o pergaminho, certo? O pergaminho, que já era couro de ovelhas, de cabritos, e era um material mais sofisticado, porém mais caro. Esse nome pergaminho ocorreu devido ter sido montado na cidade de Pérgamo, na Ásia Menor, certo? E até chegarmos então nos códices, que é o mais parecido aí com o nosso livro atual que nós temos hoje, certo? Que é aí a nossa Bíblia Sagrada, certo? Muito bem. Então nós falamos que a Bíblia foi escrita em 3 línguas originais, certo? 3 línguas originais: o hebraico e também o grego e a língua que Jesus falava, o aramaico, certo? Então, a Bíblia, ela teve como língua original, ou teve como línguas originais, o hebraico, o grego e o aramaico. Um dos primeiros materiais utilizado para a compilação da Bíblia foi o papiro, depois o pergaminho, e o papiro era uma planta que nascia à beira do rio Nilo. O pergaminho era couro de animais, certo? Esse nome de pergaminho veio devido isso ter surgido na cidade de Pérgamo, na Ásia Menor. E por último aí o códice, começaram então a encadernar esses pergaminhos e montaram então um livro semelhante aí já à nossa Bíblia atual, que é um conjunto de livros, certo? Muito bem, então anotou aí, né? Se não deu tempo de anotar, faça uma pausa e anote as 3 línguas da Bíblia e os 2 primeiros materiais utilizados aí, o papiro, o que é o papiro, e o pergaminho, o que é o pergaminho, certo? Muito bem, dando sequência então, o relato da criação na Bíblia encontra-se no primeiro livro, chamado de Gênesis. Também esse livro, na língua original hebraica, é chamado de Bereshit. Então, é também chamado de Bereshit. É o nome do livro Gênesis em hebraico, Bereshit, certo? Então é nesse livro que está o relato da criação. Então é a partir dele que nós vamos ver a criação segundo a Bíblia. Nós já vimos então na aula passada que Gênesis é uma palavra grega, que significa origem, princípio, início, começo, certo?
Esse livro não tem interesse em explicações científicas ou histórica, certo? Então, o interesse do Gênesis não é ciência, muito menos história. E este livro levou aproximadamente 1000 anos para chegar à forma cujo qual ele se encontra hoje ao nosso conhecimento, certo? Vamos focar o slide aqui, está um pouquinho desfocado, né? Problemas técnicos. Bom, segundo estudiosos da Bíblia, que são chamados de hermeneutas e exegetas, há 3 momentos importantes na história da formação desse livro, como nós vimos já na aula passada, beleza? Então, nós estamos fazendo uma aula de revisão e fixação do conteúdo, certo? Então, se você não anotou, anote aí esse slide, tá bom? Faça uma pausa, anote e depois dá sequência na nossa videoaula, beleza? Muito bem, então, dando sequência, os 3 períodos da formação do livro de Gênesis, ou Bereshit no hebraico, são o tempo do rei Salomão, que foi de 971 a 931 a.C., um período entre 800 e 700 a.C. e o período do pós-exílio e do exílio babilônico, certo? Então, esses 3 períodos constituem o período da formação do livro de Bereshit, Gênesis, o livro do início, do princípio, do começo, ok? Muito bem, galera. Agora nós vamos fazer o seguinte. Semana passada eu deixei para vocês 5 questões para vocês responderem. Vocês responderam e me enviaram. Estou focando elas aqui, desculpa, tá bom? A primeira questão é: quais são as 2 hipóteses que já estudamos sobre a criação do planeta Terra? Vocês já sabem isso de cor, beleza? Então, só a nível de correção, porque alguns eu não consegui receber, então eu não consegui verificar a resposta. Então, a nível de tranquilidade de que você está recebendo o material certinho e ter aí anotado no seu caderno, marque aí então as 2 hipóteses que já estudamos sobre a criação do planeta Terra. São elas: a hipótese indígena e a hipótese da mitologia grega, certo? Segunda questão da semana passada: por que podemos dizer que Cronos continua devorando seus filhos? É importante você saber o motivo. A resposta então é essa: porque de certa maneira nós nascemos no tempo, então podemos ser chamados de filhos do tempo. Logo, somos filhos do tempo e a cada ano que passa o tempo vai devorando nossa existência, nossa energia. Daí então afirmarmos que a cada aniversário testificamos menos um ano de vida na nossa existência. Então esse é o motivo que nós afirmamos que o Cronos continua devorando seus filhos, porque o que mais mata o ser humano é o tempo, certo? Terceira pergunta: qual é a terceira hipótese da criação do planeta Terra que estamos estudando? Essa é muito fácil, né, galera? Focando aí a resposta, né? A resposta, então, é a seguinte: a hipótese bíblica. Então, nós estamos estudando, refletindo sobre a hipótese bíblica, certo? Muito bem, vamos então para a quarta pergunta. Vamos lá, tá de cabeça para baixo aqui, vamos jogar elas para ficar tudo certo. A quarta e a quinta pergunta: por que o couro utilizado para a compilação dos livros bíblicos eram chamados de pergaminho? Resposta: porque foi inventado na cidade de Pérgamo, na Ásia Menor, pelo ano 100 a.C. Quais são os 3 períodos da formação do livro de Gênesis? Tempo do rei Salomão, segundo período de 800 a 700 e o tempo do exílio babilônico e do pós-exílio. Muito bem, galera? Então, espero que tenha anotado
essas questões no seu caderno, bem como as devidas respostas, ok? Vamos dar sequência então ao nosso estudo, ok? Sigamos em frente. No início deste livro, qual livro? Gênesis, nós encontramos duas narrativas da criação. Ué, será que Deus está com Alzheimer? Esqueceu que tinha criado e vai criar novamente? Porque existe duas criação ou melhor, existe duas narrativas da criação? Galera, é muito interessante isso para entendermos o seguinte, que essas duas narrativas pertencem a épocas diferentes e refletem problemas diferentes. E aqui a gente percebe que a Bíblia não é um conjunto de livros preocupado com questões cronológicas, históricas e científicas. Haja vista que coloca duas narrativas de tempos diferentes, autores diferentes, problemas diferentes, uma em seguida a outra, certo? Por isso, então, nós temos aí duas narrativas da criação logo no início do livro de Gênesis, né? Nos 2 primeiros capítulos já ocorre a narração de duas hipóteses criativas. Como já foi falado, né? Tanto a primeira narrativa como a segunda narrativa não se preocupa ou ao mesmo tempo nem pretende ser um relato histórico científico, porque essa não é a preocupação da Bíblia, ok? Pois o narrador ele não estava presente ao acontecimento. A preocupação do narrador é responder questões levantadas pelo povo do seu tempo. Então, quando o livro de Gênesis está sendo escrito, não significa que quem está escrevendo está presenciando o fato, certo? Aqui é o seguinte, quem está escrevendo o relato da criação segundo o livro de Gênesis, ele está escrevendo com uma preocupação, responder a alguma questão levantada no tempo dele, certo? Importante vocês terem então essa informação aí, ok? Vamos dar sequência então. A primeira narrativa da criação, ela começa no capítulo 1 de Gênesis e vai até o capítulo 2, versículo 4. Esta narrativa, galera, ela nasceu no exílio da Babilônia. Essa narrativa nasceu no exílio da Babilônia. Veja bem, foi no período do exílio da Babilônia, bem depois do período do rei Salomão, que surgiu aí essa primeira narrativa da criação segundo o livro de Gênesis. Agora veja bem, o que estava acontecendo nesse período? É importante vocês saberem essa informação. Os judeus, eles estavam exilados, ou seja, o rei Nabucodonosor exilou, deportou o povo judeu para a Babilônia, ou seja, invadiu Jerusalém e tomou posse de alguns, como dizer para vocês, né? Tomou posse de algumas riquezas do templo e levou os judeus deportados, exilados para a Babilônia. E eles estavam, então, os judeus, correndo o risco de perder a própria identidade. Lá no exílio babilônico, eles estavam vivenciando, então, o risco de perder a identidade, a cultura e até mesmo começar a assimilar a religião e os costumes e o ambiente estrangeiro, ou seja, o ambiente babilônico. Olha que contexto trágico. Então veja bem, para vocês entenderem, né, esse exílio da Babilônia, a primeira deportação que aconteceu de levar o povo para a Babilônia foi no ano de 598 a.C.
que aconteceu a primeira leva, e nessa primeira leva é que ocorreu lá o saque do templo, né? Que eles levaram algumas coisas do templo e levaram o pessoal também deportado. Depois, em 587, que é o caso da data que está aí no slide, ocorreu a segunda deportação, e nessa segunda deportação houve então a destruição do templo de Jerusalém. E esse exílio da Babilônia só veio a encerrar em 538 com o rei Ciro, rei da Pérsia, né? Esse rei é que deu a liberdade para o povo judeu voltar para Jerusalém e reconstruir o templo, certo? Então, esse é o contexto da primeira narrativa da criação, segundo aí o livro de Gênesis. Vamos lá. Essa narrativa, então, ela ocorre aí no contexto do exílio da Babilônia, porque na Babilônia os deuses eram outros. Diferente do povo judeu, que acreditava num único Deus, né? Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, monoteísta, os babilônicos, eles tinham outros deuses, né? Tipo assim, para eles, as forças da natureza e os astros eram personificados como deuses. Então, era uma outra visão. Então, olha o risco que o povo judeu estava correndo de ser contaminado por esse ambiente estrangeiro, né? Eles estavam num ambiente que afirmava que as forças da natureza, os astros, eram deuses. Esse é o contexto em que o autor da primeira narrativa da criação estava vivenciando. Então, vamos entender o motivo dessa primeira narrativa. Veja bem, a afirmação de que Deus criou todos os seres tem grandes consequências nesse contexto que eu estou apresentando para vocês. Por quê? Com esta afirmação, que afirmação? Que Deus criou todos os seres, Deus passa a ser visto como Senhor Supremo do Universo, acima dos deuses das outras nações, ou daquilo que elas consideravam como deuses. Olha que interessante, né? Então, os sacerdotes, eles narram a criação neste estilo para manter a identidade do povo exilado. Dizer que Deus criou todos os seres coloca-o acima de todos os outros deuses. Então, entendendo melhor, galera, quando a primeira narrativa da criação começa, então, dizendo no princípio criou Deus os céus e a terra, então é para dizer que há um Deus maior, ou melhor, há um único Deus que criou todas as coisas. E quando o autor coloca isso, é para subjugar a nação da Babilônia ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, a narrativa da criação, essa primeira narrativa da criação, tem o seguinte objetivo, né? É enfatizar que só há um Deus criador, um Deus que cria todas as coisas, e que não existe outros deuses, que as forças da natureza não são deuses, que os astros não são deuses, certo? Então, olha como que o contexto influencia no texto, ok? Vamos dar sequência aí, então. A afirmação de Deus como Criador universal desdiviniza a natureza com seus seres e forças, principalmente os astros, que para os babilônicos eram divindades. Então, dessa maneira, a natureza é apresentada como criatura de Deus, libertando o homem de uma submissão religiosa diante das coisas. O ponto ápice da narrativa da criação tem seu desfecho na humanidade. Tudo bem, galera, vamos entender isso aqui. Então, a primeira narrativa da criação, né? Voltando aqui, a primeira narrativa da criação, que está aí no capítulo 1 de Gênesis,
até o versos 4 do capítulo 2, ela está no contexto do exílio da Babilônia. E nesse período, os judeus estavam exilados, deportados num país estrangeiro, correndo o risco de assimilar as culturas, ou melhor, assimilar a cultura babilônica, que acreditava em outros deuses, né? Acreditava até que a força da natureza e os astros eram deuses. Por isso, o autor da primeira narrativa afirma que Deus é o criador de todas as coisas, porque isso desdiviniza, como nós vimos aqui, a natureza. Por quê? Porque é Deus que criou os astros, é Deus que criou a natureza, Deus criou o sol, a lua, certo? Muito bem, galera. Então, veja que a criação, segundo a Bíblia, nessa primeira narrativa, está explicado. O objetivo do autor não é explicar cientificamente como surgiu o universo. Ele está simplesmente escrevendo, dizendo que Deus é o responsável por tudo e que não existe outros deuses, e que a natureza não é divinizada, ela é simplesmente uma criatura do Deus maior, que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Beleza? Vamos agora então para a segunda narrativa da criação, que está a partir do capítulo 2, versículo 4 seguintes do livro de Gênesis, ou Bereshit, o primeiro livro da Bíblia. Olha que coisa maluca! Vocês vão entender agora que a Bíblia não tem nenhuma preocupação cronológica, histórica e científica. Por quê? A segunda narrativa da criação, embora ela esteja colocada depois, esta segunda narrativa ela é muito anterior à primeira. Por quê? Esta foi redigida no tempo do rei Salomão, 971 a 931 a.C. Então é uma narrativa que reflete outra situação. Se fosse seguir uma ordem cronológica, essa narrativa tinha que vir primeiro, certo? Por quê? Veja que veja que a primeira narrativa ela acontece no ano de 586 a.C. Já a segunda narrativa, ela acontece em 971. Então, olha, de 500 para 900. Então, essa segunda narrativa ela foi redigida muito antes da primeira. Mas por que então que ela vem em segundo plano? Pela explicação que eu já dei aí. Primeiro, porque a Bíblia não se preocupa com cronologia, nem com história e nem com ciência. Certo? Vamos ver qual que era o contexto vivenciado então nessa segunda narrativa da criação. Bom, como a primeira, esta narração, ela não está preocupada com o problema científico das origens, mas essa narrativa ela tem o objetivo de responder a certas preocupações da época. Então vamos lá. Qual que era a preocupação do autor que estava redigindo esta segunda narrativa, que não obstante ter sido colocada depois da primeira narrativa, ela foi escrita muito antes da primeira narrativa, certo? Então vamos ver aí a questão aí então do contexto dessa segunda narrativa. Veja bem, a primeira narrativa ela começa, eu sugiro que vocês leem depois lá o capítulo 1 e 2 de Gênesis, tá bom? Que não dá tempo de eu passar para vocês aqui, certo? Mas pega a Bíblia, eu não tenho Bíblia, baixa a Bíblia online, pega aí o livro de Gênesis, nem precisa ser a Bíblia, só o livro de Gênesis, capítulo 1 e 2 só, que vai estar falando da narrativa aí da criação, certo? Então, a primeira narrativa, ela começa a ordenação do mundo a partir da água.
Já essa narrativa que nós estamos vendo agora, que é a segunda narrativa, ela começa a partir da terra seca, do deserto. Mas por que isso, né? Por que a partir da terra seca e do deserto? Porque o foco de interesse aqui é o tema da fertilidade do solo. Mas por que a fertilidade do solo? Quem que se preocupa com isso? O agricultor, aquele que já está instalado numa porção de terra, né? Os seminômades, aqueles que procuram uma terra fértil para nela se instalarem. Então, o agricultor e o seminômade que está à procura de uma terra fértil para instalar, essa preocupação vem deles, né? E é um período que está ocorrendo isso, certo? Então, por isso que diz lá que Deus criou a terra e a água que a fertiliza, mas é o homem que deve criar as condições para que o solo torne fértil e produza o que é necessário. Então, Deus criou a terra, Deus manda a água para fertilizar a terra, né? Mas é o homem que deve criar as condições para que o solo torne fértil, ou seja, tem que preparar a terra, tem que semear a semente, tem que cuidar para que produza. Então, não é só Deus que faz a parte dele. Então, essa segunda narrativa está muito marcada por esse contexto aí da agricultura, da importância da conquista da terra, né? Então, por isso que até começa dizendo lá, Deus, ele faz o homem, ele cria o homem a partir do barro, da terra, né? Olha aí a terra como que aparece, né, bem explicitada, né? Então, era um período forte até na produção artesanal, no sentido de cerâmicas, né, de jarros, e é muito interessante olharmos para esse período como produção artesanal o seguinte, veja aí, o fato de dizer que Deus modelou o homem do barro e o deu vida com sopro, ou seja, o ruá, o espírito, a respiração, deixa muito claro esse fato que só Deus, ou seja, só Ele é capaz de criar algo com vida. Então é como se o autor estivesse dizendo da prepotência do homem, que estava crescendo muito, sobretudo na sua produção artesanal, dizendo, olha, você pode até produzir bonequinhos de barro, louças, cerâmicas, mas só Deus dá vida para aquilo que ele molda, para aquilo que ele produz. Só Deus tem a capacidade de dar vida àquilo que ele cria, certo? Então é um dos objetivos aí do autor. Então o fato do homem dar nome às criaturas deixa evidente que é o homem que dá sentido à criação. Mas quem vai dar sentido ao homem? O homem dá sentido à criação. E quem dá sentido ao homem? A mulher. Então veja que nessa segunda narrativa, né, aparece aí a mulher que foi criada, a narrativa diz que foi criada da costela, né, do primeiro homem chamado Adão, certo, galera? Muito bem. Então, o homem e mulher foram criados para se completarem e não para se submeterem um ao outro. Por isso, um homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, e eles dois se tornam uma só carne, né? Está lá no capítulo 2 de Gênesis, versículo 24. Então, muito bem, pessoal, uma rápida retrospectiva aqui, tá bom? Então, hoje nós estamos aqui concluindo a terceira hipótese da criação, que é a criação segundo a Bíblia, e nós vimos que existem duas narrativas da criação. Não porque Deus está com Alzheimer, esqueceu que tinha criado, foi criar de novo, tá bom? Então nós vimos que existem duas narrativas em tempos completamente diferentes, uma da outra, autores diferentes, para responder um problema da época, uma questão levantada na época. Por exemplo, a primeira narrativa que foi redigida no período do exílio da Babilônia tinha como pano de fundo a preocupação em não deixar o povo judeu perder a identidade numa terra estrangeira. Então o autor escreve lá,
No princípio criou Deus, céus e terra, para dizer, olha, vocês estão esquecendo, nós temos um Deus que criou tudo, agora vocês estão acreditando aí nesses deuses, que astro é Deus, sol, lua, que a natureza tem forças divinas? Que isso? Então o autor ele escreve esse texto para chamar a atenção dos hebreus. Ele não está preocupado em falar como foi a criação nos termos científicos, certo? E a segunda narrativa, olha que coisa mais interessante. Apesar dela estar colocada logo após a primeira, ela foi escrita muito antes, ela foi escrita no período do rei Salomão. E a preocupação, o pano de fundo dessa narrativa é a questão dos seminômades que estão preocupados com terra, uma terra fértil para eles se instalarem, né? Com os agricultores. Por isso ela enfatiza muito a questão da terra. A primeira narrativa começa dizendo pelas águas, né? O Espírito pairava sobre as águas. Já a segunda narrativa ela já fala da terra. Deus molda o homem do barro. O barro é da terra, certo? E quando coloca que Deus está moldando o homem do barro, é como que o autor querendo enfatizar, olha homem, você até é capaz de criar as coisas, mas só Deus é capaz de dar a vida às suas criaturas, certo galera? E nessa segunda narrativa, deixa muito claro que o homem, quando ele dá nome à criação, é porque ele é que vai dar sentido à criação. Porque nada do que está criado teria sentido se não fosse o homem para dar sentido nisso. Mas se o homem dá sentido à criação, Deus não esquece do homem. O que vem dar sentido para o homem é a mulher, que é criada da costela, que é para ser companheira, né? Por isso aí nós encerramos aí com o slide dizendo: homem e mulher foram criados para se completarem, não para se submeterem um ao outro. Beleza? Então é para ser companheiros, se completarem. Pessoal, a atividade dessa aula que foi acrescentado aqui, essa questão, é você ter essa matéria no seu caderno. Não precisa me enviar nada essa semana. Na próxima aula, a gente começa a aula eu colocando algumas atividades sobre essa aula de hoje, antes de eu dar sequência para a última hipótese da criação que nós vamos ver, que é a hipótese científica, ok? Então, da aula de hoje, basta você efetuar as anotações e a cópia dessa matéria no seu caderno. Ah, mas é muita coisa para copiar. Bom, se você quiser efetuar fotos, print e imprimir a matéria, não tem problema. O importante é você ter essa matéria impressa ou no caderno de alguma maneira. Por quê? Mais vale um caderninho de folha amarela envelhecida do que uma mais bela mente brilhante, porque a mente vai esquecer, o caderno vai permanecer lá as anotações, tá bom? Então não precisam me enviar nada nessa aula de hoje, basta você receber a aula aí, fazer anotações e marcar no seu caderno. Na próxima aula eu vou tirar 5 questões do que foi falado hoje das duas narrativas da criação, antes de entrarmos na última hipótese da criação, que é a criação segundo a ciência, beleza? Aquele abraço, até a próxima aula.